Olá pessoal, então vamos dar início à prática 5, que trata da determinação de cálcio em leite em pó. Bom, essa prática ela tem como objetivo determinar a concentração em porcentagem massa-massa dos íons cálcio em amostra de leite em pó. Bom, então vamos fazer uma pequena introdução ao assunto. Nós vimos na prática anterior que as espécies químicas que geram os íons hidrônio, hidroxila ou aqueles compostos químicos que têm a função amônia em sua estrutura, então essas espécies químicas, esses compostos, eles são possíveis de serem quantificados através do equilíbrio ácido-base, juntamente com a utilização da técnica volumétrica. Bom, e com relação aos outros íons, tá? Então, quando nós temos cátions metálicos, como cálcio, ferro, magnésio, entre outros, ou também ânions, como sulfato, nitrato, cloreto, iodeto, a serem quantificados, tá? Então, essas espécies químicas, elas podem ser quantificadas por meio dos equilíbrios de precipitação, complexação ou oxidação-redução. Isto juntamente também com a técnica volumétrica. A técnica volumétrica, ela, se a gente for olhar bem, ela é simplesmente uma maneira especial da gente conduzir a nossa reação química de modo que esta reação ela seja cessada quando se atinge o ponto de equilíbrio, o ponto de equivalência ou o ponto final, tá? Bom, nessa prática então nós iremos aplicar os conceitos de reação de complexação para quantificar cátions metálicos. Então a reação de complexação é uma reação de ácido-base de Lewis, onde nós temos cátions metálicos receptores de par de elétrons, tá? Então eles vão comportar como ácido de Lewis, serão chamados de ácidos de Lewis, e nós teremos os ligantes ou também complexantes, que são doadores de par ou pares de elétrons, e deste modo são chamados de base de Lewis. Então forma-se uma ligação covalente entre o cátion metálico e o ligante. Dessa forma nós temos o complexo. O complexo ele será representado, ele pode ser apresentar carga positiva, ele pode ser neutro ou ele pode apresentar carga negativa também. Mas de modo geral, quando nós temos uma espécie química representada com uma carga, como é no caso dos cátions ou ânions, quer dizer que essa espécie ele encontra em solução, tá? Em solução aquosa. Então a gente não costuma colocar aquoso como subíndice. A própria carga já indica que está em solução aquosa, solúvel, né? A maioria dos cátions metálicos formam complexos. A única exceção que vamos ter é com relação aos cátions da família 1A, que são os alcalinos. Então, os cátions de sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio não formam compostos de coordenação devido ao seu caráter altamente metálico. Então, eles são tão metálicos que não aceitam um par de elétrons, tá? Bom, o ligante é DTA. Então, o ácido, então, chamar de ácido porque nós temos esses 4 hidrogênios ionizáveis. Etileno, então a gente vai ter aqui etileno por causa dessa parte aqui da molécula. Diamino, então nós temos essas duas funções amino, como nós temos duas, então é chamado de diamino. E tetracético, por causa desses 4 ácidos acéticos que nós temos, é o agente complexante mais utilizado, tá? Qual que é a principal característica deste complexante? Bom, o EDTA ele reage com os íons metálicos sempre na proporção de 1 para 1.
não importando a carga do cátion. Ou seja, se nós tivermos o EDTA reagindo com íons pratas, que é 1+, então nós teremos a relação estequiométrica de 1 mol para 1 mol do EDTA. Se for com relação ao íon cálcio ou outros íons que sejam carga 2+, aqui o íon cálcio está apenas como exemplo, então também a relação estequiométrica será de 1 mol para 1 mol. Se pegarmos o alumínio, que é carga 3+, também será de 1 para 1. Então, isso é importante porque facilita demais os cálculos, simplifica demais os cálculos. Então, independente da carga do íon, a proporção será sempre de 1 mol para 1 mol. O EDTA, como foi dito, ele é um ácido, tá? Sendo que a gente tem um ácido tetracético. O ácido acético é um ácido fraco, então, por consequência, o EDTA também é um ácido fraco. Então, para diferentes faixas de acidez, que é dado em pH, nós teremos diferentes formas químicas para o EDTA. Então, para a maior acidez, quando nós temos o meio mais ácido, então o EDTA se encontrará preferencialmente na forma molecular. Então, à medida que a acidez vai diminuindo, o EDTA vai se ionizando, ou seja, vai perdendo esses hidrogênios ácidos em sua molécula. Por fim, para pH acima de 10, ele vai encontrar com os 4 hidrogênios ionizáveis. Então, os 4 hidrogênios serão ionizados, sendo representado pela forma Y4-. Bom, sobre a volumetria, tá? Então, aqui são alguns conceitos bem básicos e um pouco rápidos sobre reações de complexação. Agora, juntando-se esses conceitos à técnica volumétrica, tá? Então, a técnica volumétrica nós teremos a nossa solução padrão, a nossa solução problema e o nosso indicador químico. Com relação à solução padrão, a solução padrão de EDTA é preparada a partir do sal, tá? Então, a gente não vai utilizar o ácido puro, então vai ser a partir do sal ácido, tá? O Na2, H2, o Y. Alguns autores consideram que o sal de EDTA seja um sal padrão primário, só que outros não, tá? O sal contém traços de umidades, segundo Vogel, página 210, sendo que essa umidade representa um erro positivo de 0,3% na massa do sal. Assim, no SCUG, aconselha-se a usar o sal mesmo assim e considerar este erro nos cálculos, já que o mesmo é reprodutível. Então, a gente pode colocar o sal para secar em estufa durante 1 hora e utilizá-lo depois para preparar a nossa solução padrão, sem a necessidade de padronizar essa solução versus um padrão primário ou uma outra solução já padronizada. Continuando, nós temos também a nossa solução problema. Então, a solução problema é a solução que contém os cátions metálicos a serem quantificados. A solução problema deve ter o pH ajustado para 10. O porquê disto? Bom, o EDTA possui maior poder de complexação ou maior poder complexante quando o mesmo estiver na forma Y4-, ou seja, completamente ionizado. Ainda sendo o EDTA um ácido fraco, então o mesmo se apresentará na forma química o Y4- apenas em pH 10. Daí a necessidade de se tamponar o meio neste valor de acidez. O tamponamento é conseguido adicionando-se um tampão amônia, que é o NH3/NH4+. Por fim, chegamos ao indicador químico, que eu coloquei 3B, deixa eu corrigir.
Indicadores são corantes orgânicos que formam quelatos coloridos com os cátions metálicos. Então, o nosso indicador ele vai reagir apenas com o cátion metálico. Então, o EDTA não forma complexo com o indicador. Então, temos essa sequência aqui de eventos. O complexo cátion indicador é menos estável que o complexo cátion EDTA. Assim, o EDTA irá complexar todos os cátions livres em solução e no ponto final, quando não há mais cátion livre, ele quebra o complexo cátion indicador para formar o complexo com esse cátion, levando à mudança de cor. Bom, não sei se vocês entenderam. Então, a gente vai ter o cátion formando um complexo com o indicador. Só que haverá outros cátions livres também em solução, porque a quantidade do indicador adicionada é uma quantidade mínima, tá? É muito pouco. Então, a grande maioria dos cátions ficarão livres em solução. Então, o EDTA vai complexar todos esses cátions livres. Então, quando chegar próximo no ponto final ou no ponto final, quando não houver mais cátions livres para o EDTA complexar, então o EDTA vai quebrar o complexo cátion indicador, complexando com este cátion que estava formando o complexo cátion indicador. Desta forma, o indicador vai ficar livre em solução, mudando de cor. O indicador mais utilizado é o heliocromo T. Tá? Ele funciona para os íons magnésio e zinco, ou seja, a titulação utilizando este indicador, ela só será possível se no meio, se na solução tiver uma quantidade mínima de magnésio ou zinco. Tem que ter um desses dois cátions. A quantidade pode ser a mínima possível, mas é necessário que exista. Tá? Então, uma amostra de íons cálcio, se eu quiser quantificar íons cálcio, então, nessa amostra deve conter também íons magnésio. Etapas na titulação. Então, nós vamos ter a amostra com íons cálcio e íons magnésio. Tá? É necessário que se tenha íons magnésio. Se tivermos apenas íons cálcio, não irá funcionar por este método, utilizando este indicador. Então, nós vamos fazer a adição do heliocromo à amostra. O heliocromo, quando está livre em solução, ele apresenta a coloração azul claro. Então, o heliocromo ele vai complexar com íons magnésio, formando este complexo, que tem a cor lilás claro. Bom, após isso, nós vamos realizar a adição de EDTA à amostra inicial contendo o indicador. Como a grande maioria dos íons, a grande quantidade é de íons cálcio, então o EDTA vai complexar os íons cálcios, formando este complexo. E o complexo magnésio heliocromo continua lá, da mesma forma. Tá? Só que no ponto final, todos os íons cálcios já foram consumidos, então não há mais íons cálcios para serem consumidos. Dessa forma, o EDTA vai quebrar este complexo, tá? Complexando com os íons magnésio. Dessa forma, nós vamos ter esta mudança. Então, deixa de existir este complexo com o indicador, sendo que o indicador vai para a forma livre, aquosa. Então, a mudança de coloração de lilás claro para azul claro. Então, o indicador volta para a forma inicial azul claro. Então, este é o nosso ponto final. Esta última reação, ela só é possível porque a constante de formação do complexo EDTA magnésio é maior, tá, do que a constante de formação do complexo indicador heliocromo magnésio.
Se a gente olhar, então aqui é 10 a menos 7 e aqui é 10 a menos 8. Então, este complexo é mais estável. Bem, pessoal, então aqui a gente encerra essa primeira etapa da prática 5, que é a introdução teórica ao assunto. E na próxima videoaula, na próxima parte, eu irei apresentar a parte prática de fato.